Este cântico diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Queremos o nome dele engrandecer. Vamos engrandecer ao nosso Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por teu nome em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Bom dia, irmãos, sejam muito bem-vindos, que a paz de Cristo esteja presente na sua casa, no seio da sua família, e que a presença do Espírito Santo de Deus nos ajude a cada dia a entender mais a vontade dele para as nossas vidas. Eu gostaria de trazer para vocês, na realidade eu gostaria de usar as palavras de Paulo aos Romanos, com toda a igreja. Antes de tudo, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Nada mais do que esse vídeo que estamos fazendo, que esses cultos que estamos fazendo no domingo, como a forma de dizermos ao mundo a nossa fé. Que Deus seja louvado, que esse culto que vamos fazer agora possa dar graças a Ele por nossa fé, por nossa atitude, por nossa forma de agir uns com os outros. E que no nosso coração esteja a preocupação verdadeira de amor fraternal. Em nome de Jesus. Amém. Foi na cruz em que ao fim
meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Bom dia, igreja, paz de Cristo a todos. Nesse momento eu gostaria de convidar vocês a abrir comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, e vamos ler até o versículo 30. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muito fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nesse momento, pegar aqui o pão. O pão ele simboliza, como muitos já sabem, o corpo de Jesus. Jesus ele foi homem, ele teve carne. Sua carne ela foi rasgada, perfurada por soldados romanos. Foram os nossos pecados que atravessaram Jesus. Castigaram, mancharam, macularam. E o Pai pune o próprio Filho, que levou o nosso pecado. Esse pão, ele vem do trigo. O trigo, para ser feito pão, ele precisa ser feito farinha. Para ser feito farinha, ele é moído, é triturado, até virar pó.
Assim como Jesus foi triturado na cruz, moído, por levar as nossas transgressões. A palavra em Hebreus 2:2 diz que toda transgressão recebeu o justo castigo, e o pão é o corpo flagelado em nosso lugar. O pão é o corpo massacrado em nosso lugar. E o vinho, ele simboliza o sangue. Na verdade, mais que sangue. Ele simboliza, como diz lá em Levítico, lá diz que a vida de todo ser está no sangue. O sangue que apagou os nossos pecados. O sangue que nos comprou. Para que nós vivêssemos, teve que morrer. E hoje entendemos isso. Gostaria de pedir aos irmãos agora para orar comigo pelo pão e pelo vinho. Oremos. Pai amado e santo, hoje, Pai, te chamamos aqui para te agradecer, Pai, por tudo. Esse momento aqui, Pai, é um memorial, na verdade, pela vida de Jesus, pela morte e também pela ressurreição, Pai, pois cremos nisso. E somos muito gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez, por ter dado seu único Filho por nós. Em nome de Jesus, por isso já te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, vamos ter agora a oferta da nossa igreja e gostaria de ler com vocês essas palavras em Mateus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que a gente possa ofertar com a certeza de que Deus é quem nos provém. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, meus amados. Nessa manhã de hoje, eu quero trazer como palavra de esperança as palavras que Deus disse a Josué, no capítulo 1, versículo 9. Deus diz o seguinte a Josué: lembra-se, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar por onde você for. Moisés foi o líder do povo que trouxe o povo do Egito até a entrada de Canaã. Foi aquele que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito. Moisés havia morrido e Deus escolhe Josué para que Josué continuasse o trabalho, no sentido de fazer com que o povo entrasse na terra de Canaã. Josué tinha um desafio muito grande: conquistar os povos que moravam naquela terra, para poder o povo de Israel assumir, se apossar da terra de Canaã. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Já temos falado nisso tantas vezes. Assim como aqui Josué tinha grandes desafios, hoje, nesse momento que nós vivemos, nós temos grandes desafios. Cada um tem os seus desafios pessoais, particulares, que está vivendo nesse momento. Cada um de nós somos como Josué. Temos que liderar as nossas vidas, temos que liderar as nossas casas, temos que liderar as nossas famílias. E aqui há uma palavra de esperança de Deus, porque aqui Deus diz: lembra o que foi que eu te disse, Josué? Tu tem que ser forte e tem que ser corajoso. Então Deus, ele diz para Josué ser forte e corajoso. Nesse momento nós precisamos ser fortes e corajosos, tendo a certeza do que Deus diz aqui, que ele vai estar conosco por onde nós tivermos que andar. Jesus repete essa mesma promessa em Mateus capítulo 28, com que ele diz: vou estar com vocês todos os dias até o final. Deus está com você, Deus está comigo. E Deus quer que nós possamos ser fortes e corajosos. Essa força, essa fortaleza, ela não vem de mim, ela não vem de você, mas ela vem de Deus. Nós vamos encontrar essa força, essa coragem em Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amado, todo aquele que me escuta nesse momento, não olhe para o tamanho da dificuldade que nós estamos vivendo.
vamos buscar olhar para Deus, nos fortalecermos nele, sermos fortes e corajosos, porque Deus vai estar conosco. Vamos orar? Grandioso Deus e Pai, a Tua palavra diz que nós precisamos ser fortes e corajosos diante dos nossos desafios. Nós não temos essa força, nós não temos essa coragem, mas o Senhor sim, o Senhor pode nos capacitar com força e com coragem, para nesse momento tão difícil em que nós estamos vivendo, nós podermos permanecer firmes. Então, Deus, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, nós te pedimos, nos fortalece, nos anima, nos dá coragem e nos dá confiança, porque a Tua palavra diz que o Senhor vai estar conosco e nós acreditamos nisso. Em nome de Jesus. Amém. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Olá, irmãos, tudo bem? É um grande prazer estar com vocês novamente, agora trazendo a mensagem neste domingo tão especial
um domingo em que podemos celebrar mais uma vez e engrandecer ao nosso Deus. Muito obrigado pelo convite que me foi feito para trazer essa mensagem. É sempre um prazer estar com vocês. Eu gostaria de começar essa mensagem falando, citando justamente lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e que sua bondade nos dá eterna coragem e firme esperança, encham os seus corações de ânimo e os tornem fortes para fazerem e dizerem tudo que é bom. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Pensando nesse mês de junho, um mês onde nós celebramos o Corpus Christi, foi feriado, não é verdade? E eu fiquei pensando sobre a ascensão de Jesus. Eu queria trazer uma mensagem para todos sobre o fato de Jesus ser o nosso Senhor e que Ele ressuscitou, para que possamos pensar bem sobre isso. Mas antes de entrar no mérito da questão, eu separei algumas perguntas para que possamos pensar sobre a maneira como nós estamos vivendo. Será que você está prestes a desistir de um projeto da sua vida? Por que nós desanimamos? Por que desistimos? Por que somos instáveis? Não conseguimos ter tanta disciplina que deveríamos ter? Ou você está desanimado com seus estudos, com seu trabalho, desanimado com as pessoas, desanimado na igreja, descontente na igreja, tem pensado em abandonar tudo, abandonar a todos ou parte pelo menos disso? Irmão, não faça isso. Eu digo isso porque o exemplo de Jesus, ele nos encoraja a não desistir. Baseado em João capítulo 13, que todos nós conhecemos, Jesus, mesmo consciente do que tinha pela frente, e quando falamos sobre isso, nós pensamos realmente ali no que ele iria enfrentar na cruz do Calvário, ele se manteve focado, mesmo percebendo, mesmo sabendo as dificuldades que ele iria enfrentar. E da mesma forma, ou talvez nem tanto da mesma forma, mas há situações em nossas vidas que vão nos desafiar. Há situações em nossas vidas que vão exigir um grande esforço para todos nós. Vamos passar por sofrimento, teremos que ter grande paciência, testes que vão provar o nosso limite, e nós precisamos nos manter firmes. Há situações na vida que vão sempre nos desafiar, mas sabe o que realmente desanima, o que realmente pode desanimar, é justamente quando nós acabamos desistindo de fazer o que nós temos planejado, desistir das coisas que fazem sentido, ou fazer aquilo que não faz sentido, é o que deveria nos desanimar, porque quando nós seguimos a Jesus, é algo que faz sentido, que deve fazer sentido em nossas vidas, não o contrário. E por isso nós devemos ter esse pensamento e lembrar do que Jesus fez por todos nós na cruz. Celebrar que Ele ressuscitou, e não somente que seja uma celebração como aconteceu desde o início da pandemia, que foi mais ou menos nesse período em que nós celebramos, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, na época da Páscoa. Estamos ao longo desses meses, né, em confinamento, né, ao longo desses meses mantendo o distanciamento físico das pessoas. Ao longo desses meses, foram meses que, se você fizer as contas da época em que nós estamos falando aqui, nós estamos pensando na ressurreição de Jesus, foi um tempo em que
agora nós chegamos na ascensão de Jesus Cristo, momento em que ele é elevado aos céus. Só que antes disso ele aparece algumas vezes para os apóstolos, para os discípulos, e como o próprio apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 15, que de uma só vez ele apareceu a mais de 500 pessoas. Muitas pessoas que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus Cristo. Pessoas que viram ao longo dos 40 dias em que ele ficou aparecendo, digamos assim, ao término desse tempo, testemunharam a subida, a ascensão de Jesus aos céus. E todas essas testemunhas, elas, no momento em que Paulo escreveu aquela primeira carta aos Coríntios, muitas pessoas ainda viviam como se ele dissesse: se você tiver alguma dúvida, pergunte para elas, elas viram também Jesus Cristo. Afinal, quando Jesus aparece para o apóstolo Paulo, ainda Saulo, na estrada de Damasco, ele apareceu de uma forma diferente. Não como nós lemos no final dos evangelhos, mas de uma forma diferente ele apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Mais informações ou a história completa no livro de Atos. E esse não vai ser o momento agora dessa mensagem, seria uma outra mensagem para nós falarmos. Mas, se pensarmos bem, esse milagre da ressurreição de Jesus Cristo é o maior milagre que temos na Bíblia. É o maior milagre que nós temos ao longo da história. Alguém que venceu a morte. O nosso Senhor Jesus Cristo é esse quem venceu a morte. Deus, no seu maravilhoso plano, fez com que Jesus enfrentasse as maiores dificuldades, mas tudo isso por nossa causa, pela causa de todos nós, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje você pudesse estar ouvindo e vendo este vídeo aqui. Então, irmão, esse deve ser um momento, sim, de encorajamento, um momento de alegria, um momento em que nós devemos celebrar que Jesus vive. Ele não ficou morto lá, ele vive, hoje ele vive, por isso nós devemos celebrar. E se nós acreditamos nesse grande milagre que inicialmente poderíamos dizer, pode-se dizer que é um grande segredo, mas que não deve ser um grande segredo, afinal todos devem saber disso, isso deve ser encorajador e deve nos trazer ânimo para enfrentarmos as dificuldades. Então, quando você estiver pensando, conforme as perguntas que eu coloquei aqui no início, não desista, mantenha-se firme, olhe para Jesus Cristo. É isso que nós devemos fazer, manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, para que assim possamos vencer essas dificuldades, para que possamos vencer esse momento em que nós estamos passando. Muitas pessoas perdendo seus empregos, muitas pessoas com grande dificuldade. É o momento em que nós precisamos e devemos ajudar uns aos outros. Afinal, isso é igreja, isso é viver como Deus quer. Agora, algo que eu fiquei pensando: você crê de fato na ressurreição de Jesus Cristo? Eu espero que você creia nessa ressurreição. E se você crê, então anuncie essa ressurreição. E não somente anuncie, mas viva. Nós devemos viver a ressurreição de Jesus Cristo. Eu separei para que nós pudéssemos pensar sobre algumas declarações que podemos listar dessa maneira, que são as razões para nós vivermos a ressurreição de Jesus Cristo, para nós sempre lembrarmos dessa ressurreição e viver conforme o que Deus planejou para nós. Eu destaco 5 razões aqui para que nós possamos pensar que são as razões pelas quais nós devemos viver a ressurreição. A primeira delas é que a ressurreição ela declara que Jesus ele é Filho de Deus. Jesus, o nosso Senhor, ele é Filho de Deus. Mas muitas pessoas negam a divindade de Jesus Cristo. Se nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, eu gosto muito de lembrar desse trecho no momento dessa pandemia em que nós não estávamos nos reunindo aqui como igreja, e nesse domingo nós vamos passar a nos reunir, né, conforme o decreto do governador, já habilitando
todas as igrejas a abrirem suas portas, claro que tentando obedecendo a todas as normas sanitárias, né, exigidas, mas nós temos novamente o prazer de estar nos reunindo, né, de maneira um pouco mais próxima, digamos assim. Mas isso não exclui o fato de nos animarmos mesmo à distância, como nós estamos fazendo neste momento. Então, ao longo dessa pandemia, eu estava com a minha família, eu, Carol, a Felipe e Luísa, lendo sobre esses trechos em que Jesus ele aparece aos apóstolos, né, aos discípulos dele, que você pode acompanhar no final dos evangelhos. E não é diferente, né? Lucas capítulo 24, eu queria que você acompanhasse aí, diz o seguinte: no domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo levando os perfumes que haviam preparado. E elas foram até lá, até o túmulo, para deixar esses perfumes e cuidar ali do corpo de Jesus, mas descobriram que ele não estava mais lá. E com isso, meus irmãos, Jesus, ele ressuscitou. Com isso, elas levam essa notícia até os apóstolos, conforme os anjos mencionam isso, e já trazendo essa prova de que Jesus não estava mais lá. Depois disso, vocês conhecem a história, Pedro e João correm até o túmulo e quando chegam lá não encontram o corpo de Jesus, afinal ele havia ressuscitado. E o anjo, né, falando com eles, porque eles procuravam entre os mortos aquele que estava vivo. Esse foi o questionamento que foi feito a eles. E depois disso, quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 24, nós vemos a história tão conhecida como aquela dos discípulos no caminho de Emaús, né? E nós podemos ler que ele aparece àqueles discípulos. Inicialmente eles não reconhecem Jesus Cristo, mas depois Jesus abre os olhos deles e eles passam a entender o que está se passando. Jesus explica os trechos das Escrituras Sagradas que falam sobre esse momento, que falam sobre ele, e a partir daquele momento em que eles caem em si e sabem com quem eles estavam falando, né, é como se o coração deles estivesse pegando fogo, e eles vão até os apóstolos, e naquele momento em que eles falam com os apóstolos, estão falando tudo o que aconteceu, Jesus aparece. Como diz aqui em Lucas capítulo 24. Jesus ele aparece. E eu percebo muito bem em um encaixe com o Evangelho de João, quando fala do texto em que era o momento em que Tomé estava lá, presente, em que Jesus mostra as mãos, mostra o lado dele, tudo para, de fato, mostrar que era ele quem estava lá e que ele havia ressuscitado. Isso deve ser motivo, né, foi motivo de alegria para eles, deve ser motivo de alegria para nós hoje em dia, porque nós seguimos a um Senhor que vive, não a alguém que está morto, mas que vive e está com o nosso Pai sentado ao lado direito dele. Uma outra razão na qual nós devemos viver a ressurreição é notar que a ressurreição ela declara a justiça, que a justiça de Deus ela foi cumprida. Muitos, porém, negam a realidade do pecado e o fato de Deus ter de castigar o pecador, como nós podemos ver nestes trechos. Depois vocês podem ler, o irmão pode ler esses trechos aí cuidadosamente. Evangelho de Lucas, capítulo 23, capítulo 24, 1 Coríntios capítulo 15, nós podemos perceber que a ressurreição ela declara sim que a justiça de Deus ela foi cumprida. Mas é uma pena que muitas pessoas negam isso hoje. Negam a realidade do pecado. O pecado está ao nosso redor, o pecado está aqui batendo a porta e nós precisamos impedir. Porque se nós não recorrermos a Deus, não recorrermos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, não há salvação sem Jesus Cristo. E de fato Deus vai castigar
o pecador, como nós encontramos muito bem isso aqui no Novo Testamento. Então, o pecado é realidade e nós precisamos lutar contra ele a cada dia, a cada momento, a cada instante. E nós só podemos vencê-lo por meio de Jesus Cristo. Por meio dele, nós podemos e vamos conseguir vencer essa jornada que é tão difícil, uma jornada que muitas das vezes vão trazer sofrimento, né? Vai trazer sofrimento para todos. A palavra ela é bem clara que nós vamos ter sim sofrimentos, não como algumas pessoas querem dizer que não existe o sofrimento, não existe isso, não existe a dificuldade. Não, nas Escrituras Sagradas nós encontramos isso. Jesus ele é prova disso. O próprio Jesus, o próprio Filho de Deus, que veio a este mundo, passou por tudo isso, para que hoje ele pudesse nos ajudar. Se há alguém que sabe de tudo aquilo que nós passamos e no qual nós podemos recorrer, é Jesus Cristo, porque ele sabe, ele passou por todas as dificuldades. A ele devemos recorrer, não a pessoas, não a objetos, não a imagens, mas sim ao nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra razão, terceira razão, pela qual nós devemos viver a ressurreição de Jesus Cristo hoje, é que nós podemos ser salvos. A ressurreição declara isso, mas desde que a nossa fé nos leve a sermos batizados, como o apóstolo Paulo menciona isso em Gálatas, como nós encontramos em Romanos capítulo 6, mas muitas pessoas negam a necessidade do batismo, infelizmente. Porém, quando você examina as Escrituras Sagradas, você percebe essa conexão em que um dos passos para a salvação é justamente o batismo. Eu não posso negar o batismo quando ele é um dos passos cruciais para a salvação. O próprio Jesus Cristo foi batizado, se alguém esqueceu disso, e nós devemos ser também. Então, existe essa necessidade do batismo, pela qual nós podemos encontrar em Gálatas, em Romanos, nas cartas de Paulo, no livro de Atos, e nós podemos encontrar em vários trechos. Mas infelizmente pessoas negam isso. Mas a ressurreição declara que nós podemos sim ser salvos. Nós precisamos crer, arrepender dos nossos pecados, sermos batizados, confessar a Cristo e manter a nossa perseverança. E ficarmos firmes, perseverantes até o fim. Essa é uma das razões pela qual nós devemos sim viver ressurreição hoje. A quarta razão pela qual nós devemos viver ressurreição é que a ressurreição ela declara que temos um Salvador vivo e esse Salvador intercede por todos nós. Muitos, porém, ridicularizam a ideia de que Deus provê a cada um força para viver. Infelizmente, mas nós não podemos agir dessa forma. Pelo contrário, se nós cremos em Jesus Cristo, nós devemos viver Jesus, viver a palavra dele a cada dia, procurando a cada dia ser o melhor que nós pudermos ser. A cada dia virão as dificuldades, virão os sofrimentos que todos nós temos passado. Talvez você tenha enfrentado uma grande dificuldade nesse momento de pandemia, talvez você tenha ficado doente, talvez um parente seu, uma pessoa muito próxima tenha ficado, talvez tenha perdido até mesmo a vida por conta disso. Nós sabemos que esse problema não é brincadeira, é algo muito sério. Mas nós temos um Salvador, nós podemos recorrer sim a Ele, porque Ele vive, Ele intercede por todos nós. E nós precisamos estar atentos, recorrer ao nosso Senhor, elevar o nosso coração, o nosso pensamento a Deus, pedindo socorro, pedindo a misericórdia dEle. Então, se tem algo que nós passamos, todo esse momento de pandemia, de perigo, foi justamente
rogando a Deus misericórdia, né? Que Ele tenha misericórdia das pessoas que estão em dificuldade, das pessoas que têm passado por todo esse momento. E nós precisamos sim ter essa força. A quinta e última razão pela qual nós devemos viver a ressurreição é que a ressurreição ela declara que Deus cumpre sua palavra. No entanto, muitas pessoas, né, elas caçoam dos ensinamentos dessa palavra. Muitas pessoas não somente não entendem, não acreditam, como também tentam menosprezar a palavra de Deus. E nós não podemos fazer isso. Que nós possamos sim a cada dia dar mais crédito à palavra de Deus, que a cada dia nós possamos viver a maneira como Deus quer. E para viver a maneira como Deus quer, nós precisamos sim ler a palavra dele, entender o que a palavra dele diz. E aí somente você pode fazer isso. Cada um de nós precisa ler ainda mais a palavra dele, porque você observa ao longo de toda a leitura das Escrituras que Deus cumpre sim a palavra dele. E quando nós vemos na ressurreição de Jesus Cristo, quando Jesus está no caminho de Emaús, ele falando com aqueles 2 discípulos, ele começa a explicar as Escrituras sagradas, né, os trechos em que as Escrituras falavam a respeito dele. Eu estava até falando com meu sogro, dizendo para ele, eu acho que eles passaram bastante tempo conversando, porque são muitos trechos que falam a respeito de Jesus Cristo, que profetizam sobre Jesus Cristo, e que assim a palavra dele se cumpriu. Então, se você observa bem, tudo que aconteceu com Jesus foi conforme a palavra de Deus. Então, Deus ele cumpre sim a palavra dele. Que possamos perceber isso, que possamos estar atentos a isso. Afinal, se ele cumpre a palavra dele, um dia Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, nós precisamos estar prontos, preparados para irmos com ele, para estarmos juntos com ele. Se nós não estivermos preparados, como nós lemos em Hebreus, Deus ele é fogo destruidor. Então, o que será de nós? O que será das pessoas que não vão estar preparadas para receber Jesus Cristo? Que você pense bem sobre a maneira como você está vivendo, tome a decisão sensata, correta, de permanecer firme na palavra, que você esteja vivendo a palavra a cada dia, lembrando do que Deus, do que Jesus Cristo fez por você, por mim, por todos nós, e que possamos celebrar isso a cada dia, não somente a cada domingo, mas a cada dia possamos celebrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar junto com vocês, que você possa levar seus pensamentos a Deus e faça uma oração para Ele. Oremos. Ó Senhor amado, obrigado, Pai, pela Tua bondade, a Tua misericórdia, que o Senhor esteja abençoando, Pai, a Tua igreja. Abençoe a todos, em especial, Pai, eu peço a Ti pelos irmãos na Igreja Comunidade de Cristo em Natal, que o Senhor esteja abençoando a vida deles, abençoando também todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, que estão assistindo essa mensagem. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, que o Senhor, Pai, continue olhando por todos nós, para que assim possamos vencer as dificuldades, vencer as provações e nos mantermos firmes, Senhor, no Teu caminho. Mas nós só vamos conseguir isso, Senhor, com a Tua força, com a Tua ajuda, Pai. Que o Senhor esteja com todos nós. Amém. Em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Obrigado, irmãos, por esse momento. Que Deus abençoe a todos. Foi um grande prazer estar trazendo essa mensagem para vocês, e que Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço e até a próxima. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, que vivo está. Chegamos ao final do nosso culto. Espero que cada um de nós, com as palavras, com os cânticos, possamos ter sido edificados por meio do Espírito que habita em cada um de nós. Quero encerrar esse momento trazendo à memória Josué. No final da vida de Josué, depois de todas as batalhas, depois de todas as lutas, depois de todo o sofrimento que Josué enfrentou para conquistar a terra junto com o povo de Israel e obter a vitória, ele reúne todo o povo no final. E ele diz: eu não sei a quem vocês vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha palavra para essa semana, para que nós possamos refletir durante essa semana é: seja forte e corajoso, e seja um servo do Senhor que serve com o seu tempo, com os seus talentos e com os seus recursos financeiros. Tenha coragem nesse momento para se doar, para entregar-se a Deus por meio do seu serviço. Mesmo em casa, eu e você podemos servir a Deus de alguma maneira. Então que nessa semana nós possamos ter força, nós possamos ter coragem para poder buscar servir a Deus, honrar a Deus com aquilo que temos e com aquilo que somos. Que Deus nos abençoe. Boa semana. Busque se fortalecer, busque se animar, busque coragem no Senhor, para a honra e glória dele. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, chegamos ao final do nosso culto. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos conduziu em todo esse tempo que aqui estamos. Obrigado por cada um que contribuiu com esse culto. E obrigado pela oportunidade, mesmo diante de tudo isso, nós podemos, cada um de nós, mesmo em nossas casas, poder adorar o Senhor, poder participar de um culto como esse. Pai, que nessa semana, cada um de nós encontremos força, coragem no Senhor, para poder servir o Senhor com aquilo de melhor que nós temos. Nos usa, Senhor, durante essa semana para te servir, para honrar e glorificar o teu nome, em nome de Jesus.